Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma lição do programa Chá da Sabedoria comigo, Lauro Matias. Hoje trouxemos mais uma lição extremamente poderosa. Hoje nós vamos falar do poder do agir. Até que ponto você age em prol dos teus objetivos? Até que ponto você está forte o suficiente para movimentar-se, para sair do posicionamento de estar no zero, de fazer o trajeto que é necessário para que o teu objetivo se torne realidade? Hoje nós vamos entender aqui as dicas que fazem com que pessoas a todo instante se movam em direção ao seu objetivo e o que faz com que outras, infelizmente, não consigam movimentar-se, não consigam agir para que o seu objetivo se torne realidade. Como vês, eu estou a usar com bastante relevância a palavra movimento. E movimento é o que se pede quando nós falamos de agir. Agir é, de facto, a capacidade que você tem de caminhar, de movimentar, de sair de um ponto para o outro. E isso é uma habilidade que você precisa de construir se desejas, de facto, ser alguém relevante nesta vida, ok? E nessa análise deste tema, nós compreendemos que o que faz muitas vezes as pessoas não conseguirem fazer esse movimento que é necessário é algo que se chama de medo. Medo. As pessoas, infelizmente, não conseguem fazer estes movimentos necessários no agir por alguma razão, porque estão presos nas correntes do medo. E por que será que o medo toma conta dessas pessoas? Afinal de contas, será que o medo é um sentimento anormal? Será que o medo é um sentimento normal? O que é que acontece? Por que o medo existe? Será que todos nós sentimos medo? São perguntas que eu coloco para a tua reflexão. E antes de eu revelar as dicas que irão proporcionar em ti um impulso para que você possa movimentar-se em prol dos teus objetivos, eu vou pedir que você clique aqui no botão vermelhinho para subscrever o nosso canal e para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas que precisam de acessar essas instruções poderosas para a vida que dá certo. Deixa também aqui o teu like, deixa o teu comentário para que eu possa perceber aquilo que você tem achado das nossas lições aqui no Chá da Sabedoria comigo, Lauro Matias, ok? Ora bem, então, o que faz com que as pessoas não consigam movimentar-se em prol do seu objetivo? Elas não conseguem agir por terem medo. O que é o medo, afinal? Vocês sabiam que o medo é um sentimento que vem instalado na essência do próprio ser humano? Você sabia que todos, literalmente todo o ser humano vem com a predisposição do medo. Você que sente medo, não te sintas alguém anormal. Eu também sinto e acredito que todos que nos estejam a ouvir também sentem o medo. Esse não é o problema. O problema é que quando tu permites que o medo ultrapasse os níveis normais, naturais, que a essência do próprio ser humano permite. O problema é quando esse medo agora passa a ter controle sobre as suas ações, sobre o teu comportamento, sobre a forma como você lida com a própria vida. Porque, ora, vejamos, se
as pessoas não tivessem medo, qualquer pessoa era capaz de colocar-se numa estrada onde os carros passam a 180 km por hora. Mas provavelmente, em sã consciência, ninguém se coloca numa estrada com carros que passam a 180 km por hora. Por quê? O que é que faz as pessoas ganharem esse discernimento? Claro que é o medo. Até aí estamos todos equiparados. Mas, quando o medo impede que você não consiga falar numa sala em que tem 10, 15, 100 pessoas a olharem para ti, aí já é um nível que precisamos de trabalhar esse medo. Apesar daquela primeira sensação de nervosismo, daquela sensação de sentimento de julgamento, o medo precisa de ser vencido para não te impedir de agir ao ponto de não conseguires falar. E isso cada vez mais tem se tornado comum, infelizmente, nos tempos de hoje. E o que é que esse impedimento do agir está a provocar? Está a provocar que pessoas afastam-se da possibilidade de viver o seu melhor nesse mundo. Esse medo está a ser capaz de eliminar milhões de pessoas no grupo daquelas que de facto conseguiram passar para o próximo nível porque ousaram vencer esse mesmo medo e agiram de facto. Uma atitude tão simples como decidir fazer, decidir agir, é colocada em causa porque há um sentimento maior que faz com que o indivíduo entre num processo de autoquestionamento que o faz concluir que ele é incapaz, que ele não tem competências, que ele vai falhar, que se calhar ele vai ser um perdedor, que vai passar uma vergonha irreparável. Infelizmente, o medo provoca isso a milhões de pessoas. Então eu quero te deixar aqui 4 ou 5 dicas importantes para que você vença o medo e a partir de hoje você comece a agir em prol dos seus objetivos, ok? Entenda que colocar em prática é muito melhor do que estar parado. E essas 5 dicas irão ajudar-te bastante para que você agora construa uma nova postura de lidar com medo, ok? Vamos lá. A primeira dica aqui. A verdade é que muitas pessoas não conseguem agir porque não têm um plano que dá certo. O problema é que as pessoas querem replicar planos alheios. As pessoas querem montar estratégias, querem construir coisas baseando-se no que deu certo nos outros. E isso por si só provoca um sentimento da necessidade neurótica de dar certo. Você precisa de entender que é sobre criar o teu próprio plano. Não é o plano do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, do maior bilionário da história da humanidade. Não é sobre isso. É sobre o plano que dá certo para ti. Aprenda a desenhar o teu próprio plano que dá certo e tu verás que o medo não será suficiente para te impedir quando o que você projetou para ti é o que te move. Essa é a primeira grande dica. A segunda dica, também super poderosa. Comece com o que tens. Começa a fazer com o que tens. Se você criar o teu próprio plano que dá certo e logo a seguir conseguires perceber que esse plano encaixa no que tens disponível, no que consegues, no nível do teu entendimento, da tua competência, você estará com muito mais liberdade de agir. Não queiras começar no grande, pois você reconhece que ainda não tens habilidades suficientes para assumir aquele grande. E aí sim o medo começa a tomar conta de ti, porque você quer forçar um nível que ainda não é verdadeiro para ti.
Comece com o que tens no nível que pertence, dentro do teu próprio plano que dá certo. Entendes? 3. Age intencionalmente para dar certo. Aqui é uma sequência lógica. Se você montou o teu próprio plano que dá certo, na medida do que tens, o agir intencional irá cimentar que esses dois níveis se complementem. Porque agora você tem a noção clara daquilo que deves fazer, como deves fazer, e isso provoca em ti o sentimento de intencionalidade profunda dentro daquilo que você projetou. Você não está à busca de replicar alguém, você não está à busca de copiar o do outro, você está a fazer o que te move, por isso você colocará toda a intencionalidade dentro desse projeto e os teus objetivos começarão a dar certo, sem dúvida, quando você coloca intencionalidade, ok? E a última dica é, entenda que na jornada daquilo que você mesmo projetou para ti, irás te deparar com várias adversidades, ok? É muito simples entender isso. Mas eu tenho a certeza que essas adversidades acontecerão na mesma medida do tamanho do teu projeto. É que se você montou o teu próprio projeto na tua própria medida e estás a agir intencionalmente com aquilo que tens, as adversidades que você irá se deparar também irão ser na medida do teu projeto. Esqueça, é uma matemática simples que é assim que acontece. O problema é que muitos começaram a replicar tamanhos maiores que eles, copiaram projetos maiores que eles. Obviamente que quando as adversidades apareceram, foram adversidades 2 vezes maior que eles e por isso eles não aguentaram o processo, não conseguiram permanecer na jornada, tudo porque começaram errado. Então, essas são dicas extremamente poderosas que eu vou recapitular para que tu introduzas bem dentro da tua mente como deves agir em prol dos teus objetivos. Primeiro, crie o teu próprio plano que dá certo. Crie o teu próprio plano que dá certo. Começa com o que tem, começa na tua própria medida. Se você criou o teu próprio plano que dá certo, você irá fazer dentro da tua própria medida. 3. Coloca intencionalidade naquilo que fazes dentro da tua própria medida, no teu plano que dá certo. 4. Lide com as adversidades da medida do teu próprio processo com positivismo. Não descarrile porque as adversidades que você está a receber são as que correspondem na tua medida. Acredita, toda vez que você passar de nível, as adversidades vão aumentar com esse nível que você acessou. Portanto, é muito importante que o primeiro passo seja bem feito, que o plano seja dentro da tua própria medida, ok? Então, ficam aqui essas dicas super poderosas para que você, a partir de hoje, comece a agir em prol do teu próprio objetivo, em prol do alcance de todas as suas metas. E eu garanto que se você começar a agir nesses moldes, você estará apto para passar de nível toda vez que é sobre o que funciona contigo, toda vez que for sobre a tua medida e não na medida dos outros, ok? Então, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder.
deixa o teu comentário, deixa o teu like para que o YouTube possa entregar para mais pessoas e possamos fazer deste canal uma casa, uma escola em que todas aquelas pessoas que desejam alcançar o seu melhor possam tirar lições poderosas daqui. Eu sou Lauro Matias, o vosso anfitrião, e estarei com vocês na próxima aula para a próxima quinta-feira. Estamos juntos? Até mais!